Olha, gente, que belezinha, meu marido lavando louça. Ai, que Tá de riqueza. brincadeira com a minha Mesmo quando ele tá doente, ele me ajuda a fazer serviço, tá bom? Ele é um homem muito abençoado por Deus. Amor, vamos lá, nas perguntas. Vai lavando louça e vai respondendo. Você tá gravando? Estou gravando. Presta atenção. Tô de brincadeira. Quais são os deveres do pastor perante a Bíblia? A luz aqui da área tá velha, mas não responde. Dever do pastor. Perante a Bíblia? Bom, primeiro, segundo a Bíblia, diz que o pastor ele tem que estar apto a ensinar. Ou seja, ele tem que, no mínimo, conhecer um pouco as escrituras. Tem muita questão que a turma fala que a letra mata, que não sei o que, não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que o excesso de estudo mata o cristão, ou mata a fé do cristão. Tanto quanto é que Josué, quando foi levantado, Deus falou para ele, falou assim, ó, medita nas palavras dos mandamentos de dia e de noite. Não só ele, como os demais reis também. Davi, quando foi passar, né, a titularidade a Salomão, disse, ó, de tudo que você tem ouvido, o fim é, teme a Deus, seja homem, teme a Deus. Então, toda vez que Deus levanta alguém, Deus manda, sim, meditar na palavra, estudar a palavra. Eu acredito que o líder religioso, ou o obreiro, ele sim tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer as Escrituras. Então, esse é um dos pontos que o pastor tem que ter. Segundo ponto é que ele tem que estar apto a ensinar, ele tem que ser marido de uma só esposa. Né? Ele não pode ter 2, 3 esposas, um negócio fora de casamento. O terceiro ponto, ele não pode ser dado ao vinho. O que significa isso, ser dado ao vinho? Muitos atribuem isso a bebedeira, a ser beberrão e tal. Embora muitos também defendam que beber não é pecado, e sim a embriaguez é pecado. Mas a própria escritura diz que um abismo chama o outro. Ninguém começa com um copo de vinho e termina nele. Certo. Ou seja, ele não pode ser dado ao vinho. Vamos colocar aqui pro pessoal te ver. Vai ficar ruim. Vai, eu vou gravando. Segundo, ele tem que ser hospitaleiro. Ele tem que receber bem as pessoas. Ele tem que, né, receber, acolher bem as pessoas. Terceiro, não pode ser dado a ira. Quarto, no caso, o quinto, já perdi até as contas. Ele não pode ser dado a ira. Mas o princípio. E outra, para ser pastor não pode ser neófito. O que é isso? Neófito é ser jovem demais. Tipo, essas questões aí de ser pastor mirim, pastor não sei o que, moleque de 12, 13 anos. Não, segundo a Bíblia não pode. É um neófito tendo responsabilidade, sendo que ele não passou por nenhum tipo de, como que eu posso dizer, nenhum tipo de situação durante a vida, não tem experiência o bastante para lidar com certas questões. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca foi casada for dar conselho de casamento. Se torna um conselho evangélico. E o principal questão, ele tem que, o pastor, o problema, e não é só pastor, isso é a maioria dos crentes. Eu acredito que Jesus, quando ele voltar, tem um cargo que Deus predestinou a Cristo, né, entregou a Cristo, que ele não vai conseguir executar, que é de juiz do povo. Porque o cristão, ele tem muito disso, ele é muito de julgar, apontar, e ele é muito de, sabe, ficar condenando os outros, e esse não é o papel da igreja na terra. O papel da igreja na terra é espalhar a palavra, só isso. A gente não serve para mais nada a não ser isso, espalhar a palavra na terra. Placa de igreja vai levar alguém pro céu? Não. Tanto quanto é que a única divisão que tinha entre gentios e judeus, Cristo derrubou na cruz, então. No céu vai ter... eu não gosto do irmão da igreja A, não gosto do irmão da igreja B. Vai ter dividido os céus lá para quem gosta de A, quem gosta de B? Embora muitos cristãos pensam dessa forma, tem até uma frase um ditado do pastor Cláudio Duarte que eu até brinco com ele, né? Que no céu vai ter 3 surpresas. Primeiro, quem conseguir chegar até lá
A surpresa dele é, nossa, chegamos. Terceiro, Segundo, o fulano não veio. Principalmente aqueles que se diz muito santos, que fica julgando, apontando a vida dos outros, fica condenando os outros e não sei o quê. Eu acho engraçado que o cristão, ele, principalmente essa geração, a nossa geração, que boa parte delas se corromperam, infelizmente. Eu acho que aí vem a necessidade de Deus levantar uma nova geração no nosso país. Tem muito disso, né? A pessoa julga muito o outro, aponta muitos erros do outro, se julga santo, sendo que a própria Bíblia diz que na terra não há nenhum justo sequer. E que aquele que fala que não comete pecado já é pecador por si só. o que acontece com as pessoas que defamam as outras pessoas, de que sendo cristão? De um exemplo, vamos supor, eu sou do ministério conjecturando, você é de outro ministério. Eu não gosto do Guilherme porque o Guilherme tem esse defeito. O que a palavra de Deus diz disso? Primeiro, a palavra de Deus ela é tão clara sobre isso que ela fala, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, primeira coisa, você vai lá, pede perdão para ele, se reconcilia com ele e depois oferta na casa de Deus. Eu acho que isso é um parâmetro bem claro que o Cristo deixa, né, pra gente. Segundo, isso aí não existe, gente. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, isso aí é coisa da cabeça do homem. O homem é muito... Você pode não concordar com as coisas que a pessoa fala. Tem muitas coisas que dizem para mim, que falam para mim, que eu não concordo. E eu tenho o direito de não discordar. Eu tenho o direito de não discordar, mas eu tenho o dever de respeitar. Respeitar é o meu dever. Eu não posso compactuar com o mal, lógico, né, com o pecado. Eu não posso compactuar com o pecado. Se a pessoa estiver cometendo coisa errada, simplesmente se afasta, não faz parte do seu círculo de amizade, se afasta, mas você não tem o dever de eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano, eu não gosto. Cara, tem tanta coisa que eu não gosto. O casamento nosso é uma coisa, você vê, eu gosto de vídeos engraçados, você não gosta. Eu gosto de certas séries bíblicas, né? E você não gosta, você gosta de outras séries bíblicas. Não é por isso que nós dois somos inimigos dentro de casa. Mas muitas das vezes a gente assiste junto, mesmo que eu não gosto, né? Sim, mas é que não estou falando. Gosto é gosto. Você gosta da cor roxa, eu não gosto. Mas a gente se torna inimigo por causa disso? Não. Cada um tem seu gosto, cada um tem sua preferência. Por exemplo, eu não gosto do jeito que a pessoa anda. Você gosta, você não é obrigado, mas só que também você não pode defamar ela. A própria Escritura diz que não dará falso testemunho. Muita gente acha que Cristo veio, aboliu a lei, que a Bíblia só se define em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo, mas essa palavra amar o teu irmão como a ti mesmo é exatamente isso. Então as pessoas acham que Cristo veio, aboliu a lei, não aboliu, ele simplesmente unificou a lei, porque segundo alguns estudos diz que era mais de 600 leis, então ele simplificou. Se você ama o teu irmão, você não defama ele. Se você ama o teu irmão, você não cobiça a mulher dele. Se você ama o teu irmão, você não cobiça a casa dele, o carro dele, você não fala mal dele, você não julga ele, você não condena ele. Não, você gosta do teu irmão. Tem muitos amigos meus, né, que hoje não estão na presença de Deus, tudo. Eu não procuro julgar. Uma vez eu falei com uma irmã, falei, não é meu papel julgar ninguém, o que você fez, o que você não fez, o que você cometeu, não cometeu. Só que assim, para entrar no reino tem que ter mudança de vida, tem que ter novidade de vida, senão Deus ele aceita você como você é, mas ele não aceita você ele aceita você como você está, mas ele não aceita você permanecendo no erro. Então isso daí não gosto de fulano, não gosto de ciclano, isso aí é falta de amor próprio. E o que acontece quando as pessoas tipo assim, você foi ungida pastor, correto? Pela graça de Deus. A gente foi para a igreja, depois de algum tempo aí, Deus usou uma pregadora para dizer que havia chegado o tempo. E o que a palavra de Deus diz quando as pessoas levantam um falso testemunho contra a vida da gente? Na Bíblia. Segundo a Bíblia diz que... E eu acho engraçado que o povo hoje em dia, eles usam muito, tanto o Novo, o Velho Testamento, para se dizer, eu sou a menina dos olhos de Deus,
eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Isso não é parâmetro. Deus não vai levantar do céu e vai ficar resolvendo picuinha de duas pessoas birradas, duas pessoas crianças ficar discutindo. Esquece, Deus tem coisa muito melhor para fazer. Tipo, usar pessoas aqui na terra para ganhar mais almas, cuidar dos seus filhos. Então Deus não vai fazer. Tem gente que acha que Deus é diretor de escola. Essa que é a verdade. Ah, o fulano pegou minha bola e Deus vai punir ele. Não, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Primeiro, para você pedir a punição de alguém, ou pedir que Deus pegue na vida de alguém, você tem que ser exemplo. E normalmente o ser humano não consegue ser exemplo nem para si mesmo. Então eu acredito assim, levantou falso testemunho, a Bíblia diz muito claro. Cristo fala assim, levantaram contra mim, quem dirá contra vocês. Paulo é a mesma coisa, o apóstolo Paulo ia pregar e a turma falava, mas esse cara aí até onde perseguia todo mundo, matava todo mundo, e agora está falando bobeira, agora está pregando um Cristo ressuscitado, que não sei o quê. E olha o que aconteceu com o Paulo, foi um dos maiores implantadores de igreja que teve, né, depois de Cristo. Eu acho que Paulo, Pedro e depois de Cristo, acho que foram muito importantes para a igreja, e tanto quanto é que a teologia que a gente conhece hoje vem dos ensinos dele, vem das palavras que ele deixou escrito. Não é dever de ninguém ficar julgando, condenando. E outra, esse negócio que fica defamando porque não sei o que, gente, isso aí é pura maldade do homem. O cristão que faz isso, ele não é convertido. Aliás, não é que ele não é convertido, ele não se encontrou com Cristo. Isso que é verdade, ele não se encontrou com Cristo. Você acha que dentro da palavra de Deus, você acha que quando o homem e a mulher têm um encontro com Cristo, dentro da palavra de Deus, verdadeiramente, você acha que a vida da pessoa pode mudar, ser transformada? Depende. Porque Pedro andava com Cristo, ele só foi entender. E mesmo assim, então depende muito da pessoa. Tem gente que fica 30 anos dentro da igreja, é obreiro, é isso, é aquilo, e não teve um encontro com Cristo. Você acha que os obreiros das igrejas, de modo geral, você acha que eles devem ser ensinados como agir, como se portar dentro do ministério? Esse é o papel do pastor. Pessoal, vocês que estão online aí, manda pergunta aí pro pastor Guilherme. Aproveita que ele tá na graça, no poder de Jeová lavando louça aqui. E eu tô aqui só fazendo pergunta pra ele. Ele adora quando eu faço isso. Depois a gente vai dar uma conversinha. Não tem problema. Manda pergunta aí, pastor Gilmar, manda pergunta aí pro pastor Guilherme. O papel do pastor, o pastor em si, é exatamente isso. É ensinar não só a igreja, mas sim o corpo de obreiros. Né? Embora os obreiros ao longo dos anos, e isso não é antigo, é agora, acho que tem 300 anos, 400 anos que isso começou, até menos do que isso. Se perdeu a principal função de cada cargo eclesiástico. Mas é função sim, os pastores, né, ou pastor, não importa se ele é o presidente, se ele não é, se ele é adjunto, se ele não é função dele sim, guiar os obreiros, ensinar os obreiros, principalmente o estudo da palavra, que é muito importante. E tem gente que fala assim, mas a letra mata. Mentira, a letra não mata, a letra vivifica o espírito. Tanto quanto é que Deus fala, né? Muitos sabem quem eu sou, mas sabem só de ouvir falar. E Cristo também diz isso, acho que é Mateus 22, capítulo 22, versículo 22 ou 23. Ele fala assim, vocês erram, primeiro, por não conhecer as Escrituras. E se vocês não conhecem as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. Porque nenhum de nós, depois do primeiro século, ou o primeiro povo que saiu do Egito, a gente nunca viu a manifestação que Deus fez. Por exemplo, no deserto, ninguém viu. A ressurreição de Cristo, ninguém viu. As curas que Cristo presenciou, que Cristo fez, ninguém viu. Os trabalhos que Paulo fazia, ninguém viu. Pedro, ninguém viu. Mas a gente sabe pelo quê? Pelo que deixou escrito.
Então a gente sabe que existe um Deus, a gente sabe quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer através das Escrituras. E para você poder ser obreiro, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que manusear bem as Escrituras, você tem que saber pregar, você tem que saber falar, você tem que saber como agir, você tem que saber como se comportar. Lógico, por exemplo, eu mesmo sou um homem de 34 anos, mas de vez em quando dá aquele surto de molecão de 15, 16, eu brinco com todo mundo, dou risada com todo mundo, mas isso não me qualifica como menor, como menos ou mais alguém. E também eu não sei tudo também, estou aprendendo conforme o tempo está passando, estou aprendendo, mas ensinar os obreiros é a obrigação do pastor. Alguém da live quer fazer alguma pergunta aí pro pastor Guilherme? Aproveita aí que ele tá acabando de lavar a louça, aí ele vai querer jantar, ele não vai querer depois responder pergunta não. Então quem tá na live aí, ó, aproveita aí pra fazer pergunta. O Guilherme tem que pegar ele de surpresa. Se eu vou para falar pra ele que vai fazer live, que vai gravar, aí ele fica com vergonha. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Mas é isso aí, pessoal. Hoje peguei ele de surpresa. De vez em quando vocês ficam atentos aí que eu vou fazer isso com ele, viu? Pegar ele de surpresa aí e fazer pergunta bíblica. Quem tiver interesse aí de fazer alguma pergunta aí pode fazer, tá? Mas uma coisa interessante, né, aproveitando, falando sobre julgamentos, apontamentos, essas coisas, e isso é um erro muito dos cristãos de hoje, e isso a gente não são todos, mas a mais da maioria, porque assim, cada um de nós tem uma história, a gente tem um passado, a gente tem erros, acertos. Eu mesmo, como pessoa, fui descobrir o amor, a misericórdia de Cristo, não tem muitos anos, embora eu cresci na igreja evangélica, nasci, cresci, me criei na igreja evangélica. Aos 12 anos saí, fui para o mundo, né? Nunca usei droga, nunca fumei, nunca bebi, nunca gostei de bagunça, nada disso, mas eu fui conhecer realmente a Cristo faz o quê? Faz uns 6 anos, 7 anos por aí. No momento mais difícil da minha vida, eu tentei de todas as formas sair de vez dos caminhos do Senhor, e Deus nunca permitiu. Aqui mesmo nessa casa, aqui mesmo, cheguei a pedir a morte para Deus, porque eu não estava aguentando mais, eu não estava suportando mais. E Deus disse que eu não morreria, que eu viveria, que eu veria o agir dele, e Deus agiu de forma tão linda, trazendo a minha filha de volta, mudando a minha filha. Agora com esse neto maravilhoso que a gente tem, que é um dos maiores amores da minha vida, né? Não chega a ser o amor assim de conexão espiritual, como a Bíblia diz que a gente deve ter com as nossas esposas, com os nossos maridos, mas é o amor da minha vida, a paixão da minha vida. Outras coisas aconteceram depois disso, no final desse ano, do ano passado, mas assim, eu quero deixar um recado para quem está escutando. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de condenar ninguém. Às vezes palavras duras de ensino, correção, às vezes é importante? Sim. A Bíblia diz que Deus levanta cada um para ser uma coisa diferente. Ninguém consegue ser tudo. E ninguém vai conseguir mesmo. Eu, por exemplo, eu não sei fazer o culto que o meu pastor faz, por exemplo. Não é de mim. Por exemplo, eu mesmo não tenho como a minha esposa que pega amizade com todo mundo fácil, conversa com todo mundo fácil. Eu não sou assim, né? Mas Deus, pela graça dele, não sei o que ele viu em mim, mas ele me confiou, né? Estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, né? Agora, logo comecei um curso em grego, em hebraico, para poder aprender as Escrituras no original. Sempre estudando a Bíblia, e eu tenho que confessar uma coisa para os irmãos, que nos últimos tempos ando muito preguiçoso em relação a isso, mas desde quando aquela irmã de São João, que eu não sei o nome dela, Jéssica. A irmã Jéssica de São João da Boa Vista, ela veio falar comigo que Deus estava falando comigo, e eu sei que é Deus, porque nenhuma outra pessoa fala comigo do jeito que ela falou. Ninguém fala comigo daquele jeito, não por eu ser bravo, ser ruim, não, porque Deus tem uma forma, né, de falar com cada um, de
se manifestar para cada um. E Deus comigo, ele sempre foi um pouco mais duro, ele nunca foi de palavras leves, sempre foi mais duro. Então esse desejo surgiu no meu coração, né, de voltar a estudar, a ler, né, aperfeiçoar nas escrituras cada vez mais. Mas o que eu digo para os irmãos é: a gente é só trabalhadores do reino, a gente não é dono do reino. A gente só trabalha para Ele, a gente só faz o que Ele determinou, espalhar a sua palavra, só isso. Ele não falou para a gente julgar, Ele não falou para a gente condenar, Ele não falou da gente ficar de birra, Ele não falou da gente ficar de picuinha, nada disso. A única coisa que Ele falou: olha, espalhem a palavra. E isso vem ao longo das gerações. Depois de 2026 anos, continua o mesmo mandamento. Porque a seara é dele, as ovelhas é dele. Se tiver bode por meio, não é função nossa separar os bodes, e sim é a função dele, porque senão chegar no dia do julgamento ele não vai ter nem o que fazer. Ele vai chegar no dia do julgamento e falar: ah, pai, fizeram por mim lá, eu vou fazer o que agora? Né? Não brincando com coisa séria, mas eu falei: agora, pai, o que eu vou fazer? Vou tomar um copo de coca aqui com gelo e tá tudo certo. Né? Mas não, é função dele. É ele que julga, é ele que condena, é ele que dá a sentença, e é ele que vai punir os ímpios no dia do julgamento. A Bíblia diz que não vai ser Deus que vai punir os ímpios, o falso profeta e Satanás. Não, vai ser o próprio Cristo. Com os seus pés de bronze vai pisar, vai esmagar todo aquele que foram para o lado da besta, para o lado do mal, para o lado da mentira, do engano, do pecado, do erro. Então, não vou dizer que a gente vai ser 100% perfeito, porque isso é impossível para nós, ainda mais vivendo nos tempos de hoje. Mas você que está ouvindo, talvez você seja obreiro, obreira, ou membro de algum ministério. Irmãos, o céu é o mesmo para todos. O chamado para o reino é um só. Não é dividido o reino. Não é, aqui Aguaí vai ser um reino, São João vai ser outra, Casa Branca vai ser outra, Mojimirim vai ser outra, Campinas. Não, o reino é o mesmo para todos. E não vai ter mesa separada no céu. Vai ser uma mesa só, e a gente vai cear com Cristo. Não vai ter um povo, povo de tal igreja vai receber uma coroa mais brilhante, a outra vai ser mais feinha um pouquinho, mas a outra vai ser de prata, a outra vai... Não, a coroa é de ouro para todos. Todos aqueles que caminhar na presença de Deus e permanecer até o fim. Né? Então, o recado que eu deixo é: vamos espalhar a palavra. Tem tantas almas aí, perdidas. Eu converso com não ex, né, porque Deus me tira a glória, a honra que Ele dá à pessoa, mas irmãos que estão afastados, obreiros que estão afastados, pessoas que foram machucadas por pastores que se acham acima de tudo, do bem, do mal, da verdade, da mentira. Irmãos, é muito triste o que fizeram com o Evangelho nos últimos 20 anos. Né? Já vinha meio capengando no final dos anos 90, mas nos últimos, depois dos anos 2010, 2012, é muito triste o que fizeram. Muito triste. Você vê que hoje tem culto disso, culto daquilo, culto não sei do que, culto não sei do que, tem festa disso, festa daquilo, festa não sei do que, e as almas estão ficando para trás. Não existe mais pregação sobre arrebatamento, não existe mais pregação sobre santidade, sobre sinceridade, honestidade, não existe mais pregação sobre até os jovens a permanecer virgens e puros para o casamento, não existe mais. É muito triste o que estão fazendo. E para encerrar, o Cavaleiro falou para encerrar, Deus me deu uma visão da próxima geração se levantando. Por muitos anos eu fui chamado de, por muito tempo, né? Não muitos anos, mas por muito tempo, eu fui chamado de louco pelos outros, porque eu subia no altar e eu falava que a próxima geração estava se levantando. E Deus me contemplou, assim, algumas jovens se levantando, jovens com futuro promissor, e a mensagem deles vai ser exatamente essa: santidade, sabe? Uma vida de sacrifício, renúncia, santidade, uma vida de oração, jejum, intercessão,
uma próxima geração que vai aí pregar aí sobre pureza, sobre o arrebatamento que está muito perto de acontecer, e eu não duvido disso, está muito perto. Talvez eu não veja, os irmãos que estão aí assistindo não vejam, mas eu acredito que, não afirmando, porque eu não tenho esse poder, mas eu acredito que a próxima geração vai ver esse céu rasgado do Oriente ao Ocidente e Cristo voltar nas nuvens. Então, um forte abraço a todos. Fica aí com essa palavra. O nosso papel é espalhar a mensagem de Deus, ensinar, não é julgar, não é apontar, não é ficar de birra, não é de ficar de mal, não é de ficar de birra, nada disso. É hora de se unir. Hora de se unir, porque a situação está feia, a situação está crítica, e se a igreja não se unir, a própria Bíblia diz que casa dividida não para em pé. Quem falou isso? Foi Cristo que disse isso. Casa em pé. O povo de Israel lá em Reis quase foi destruído por causa disso. Eles não tinham união entre eles, cada um lutava por si, bola para frente. Então é hora da gente se unir. Não é hora de apontar, você fez isso, você fez aquilo. A irmãzinha chega lá na igreja, mas eu vi você em tal lugar. Não é função sua. Esquece. Não é função do pastor, não é função do missionário, não é função do evangelista, não é função do membro, nada. A função é pregar o evangelho. Amém. Não é o homem que muda. Quem muda é o Espírito Santo. É ele que muda. Nosso papel é tentar guiar essa alma até o encontro com o Espírito Santo, que é ensinando, corrigindo, exortando, mas sim com consciência do que se está falando, porque a própria Bíblia diz que é mais difícil alcançar uma alma machucada do que uma alma que não conhece, então tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que até para corrigir é questão de dom, não é qualquer um que corrige, né? E união, apresentar essa pessoa para o reino e deixar que o Espírito Santo faça. É Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai renovar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai... É só Ele. Nosso papel é catar a alma aqui e levar até aqui. Acabou. Forte abraço a todos, ótima noite e que Deus abençoe todo mundo. Pai do Senhor. E a paz do Senhor a todos. Amém.